Fala galerinha, investidor milionário, tudo bem com vocês? Galerinha, vamos responder aqui uma pergunta bem interessante do nosso inscrito aí, Alexandre Reis. Alexandre Reis, obrigado por ter enviado esse questionamento. Vamos fazer um vídeo aqui para tirar a dúvida do pessoal em relação a Banco do Brasil versus renda fixa no Brasil. Vamos lá, será que o Banco do Brasil compensa no longo prazo você ter as ações dele ou compensa você simplesmente colocar todo o dinheiro em renda fixa e ficar suavão sem ter que participar dessas volatilidades malucas que a gente está vendo aí no mercado? Olha só, a dúvida do Alexandre é o seguinte: e 10 milhão, o problema é, se parar para fazer conta entre o dia que comprou o BBAS mais todos os dividendos recebidos e comparar com o CDI do período, ainda deve perder para o CDI. Essas quedas, por mais que falamos de comprar barato, arrebentam com o patrimônio. Depois faça um vídeo com essa comparação, data que iniciou em BBAS, soma todos os dividendos que já recebeu e compara com o CDI do período. Eu, por exemplo, estou perdendo. Vamos lá, Alexandre, sanar essa questão aqui de Banco do Brasil versus renda fixa. E para a gente poder calcular, não vai ficar aquele cálculo perfeito, exato e tudo. Até para facilitar aqui a questão dos cálculos, vamos levar em consideração o seguinte: renda fixa 1% ao mês. A gente sabe que renda fixa não fica ali somente nos 14,75, já tivemos períodos de 2%, 3%, 4%, 5% e foi subindo 13%, 12%, 10%. Renda fixa é uma loucura. Mas vamos utilizar, para a gente poder ter um parâmetro bom aqui, de 1% ao mês líquido, livre de imposto de renda, e vamos comparar com as ações do Banco do Brasil, beleza? Então esse vai ser o nosso parâmetro aí para as comparações. Vamos lá. E vou também mostrar o meu preço médio, quanto é que eu comprei lá atrás, quanto é que eu vim comprando agora, para a gente poder fazer essa comparação e ver se eu perdi para o CDI ou ganhei para o CDI. Então, tá. Quantidade de ações. Olha só, 20.200 ações a um preço de R$ 15,95, galerinha. Por incrível que pareça, meu preço médio antes dessa última compra que a gente fez esse ano, de 14.200 ações, meu preço médio era de R$ 15,95, um preço muito baixo. Aí você vai perguntar: investidor, deixa de conversa fiada. Até parece que você comprou nisso daí. Então, para provar, lá no meu Instagram i10 Million tem essa foto aqui que eu vou reproduzir para vocês, ó, que eu divulguei lá dia 26 de fevereiro de 2021. E a gente comprou o Banco do Brasil a um preço de R$ 28,55, 28,61, 28,50. Lá atrás eu já comprei Banco do Brasil barato. Ah, mas 28, seu preço médio está 15. Tá, mas em 2024 vocês não podem esquecer que houve um split das ações. Então, esse preço aqui seria dividido por 2, 14 alguma coisa, certo? 14 alguma coisa a gente já estava comprando, mas eu comprei também muita coisa nos 30, nos 31, nos preços antigos, né? Que hoje seria ali 15, 16, um pouquinho mais de 16. Então a gente, na época, até maio de 2025, tínhamos aí 20.200. A gente tem um pouco mais, galerinha, tem 9 ações que a gente ganhou do mercado. Por quê? Porque a gente fez o seguinte: vendas de ações até 20 mil reais. O Banco do Brasil a gente estava num lucro absurdo, quando estava batendo ali 28, 29, até nos 26 também a gente vendeu muita coisa, e eu fazia o seguinte: vendia num dia e recomprava no outro. Por quê? Porque isso aí geraria para a gente crédito lá na frente para abater do imposto de renda. No seguinte sentido: se a gente, por exemplo, vende a 26 e compra a 25,85 mais ou menos, ou 25,90, o nosso preço médio final sobe, e aí quando a gente for vender lá na frente, a gente vai pagar menos imposto. Essa é a ideia. Então eu fiz muito isso, mas não considerando essas minhas vendas aqui, a gente vai calcular o preço médio real que a gente tinha lá atrás quando a gente comprou essas ações, certo? Então esse preço médio aqui é o certinho, é o que eu tenho de controle do passado. Vocês sabem que a gente controla na ponta aqui tudinho
Então esse é o preço que a gente vai considerar. 14.200 a gente comprou recentemente, até divulguei no canal a 23,47. E por que a gente comprou nesse preço? Na verdade temos call em 24,03 que caiu um pouquinho, caiu 0,36 centavos e ela é para novembro. A gente não quer se desfazer das nossas ações do Banco do Brasil porque a gente sabe que o Banco do Brasil é uma baita ação previdenciária e quem conseguir ter uma quantidade boa lá na frente não vai se arrepender, certamente não vai se arrepender. Lembrando que não é recomendação de compra, nem de venda, nem de nada. Vocês têm que analisar e investir com responsabilidade, porque a volatilidade pode deixar muita gente com medo. Entendeu? Então, isso aí vocês precisam fazer para poder não ficar depois com aquele receio. Ah, será que agora vou perder todo o meu dinheiro? Então tem que tomar cuidado com isso. Compramos também 91 ações a 21,88 e compramos 100 ações que eu fui exercido pela Rico nos 22,14 de umas opções que a gente tinha vendido, até mesmo para eu testar se a Rico está com a isenção lá da taxa de exercício. Eu já vi aqui a nota de corretagem e me cobrar exercício. O grupo XP é complicado, viu? Eu vou ter que mandar para a assessoria lá para ver o que aconteceu, mas depois eu faço um vídeo específico sobre isso. Hoje aqui é só Banco do Brasil versus renda fixa. Então beleza, galerinha. Gastamos aí esse valor total de 659.822, 34.600 ações, que é o que a gente tem. Nosso patrimônio está com mais de 50% somente em ações do Banco do Brasil. Isso pode subir demais, só que eu não sou muito daquele negócio de mas eu não posso concentrar tudo de uma vez. Eu gosto de oportunidades. Hoje em dia, eu vejo que existem pouquíssimas oportunidades por conta dessa bolsa alta. Então, o Banco do Brasil seria uma oportunidade, no meu caso. Vale abaixo ali dos 50 seria uma oportunidade, no meu caso. BBSE abaixo dos 32 seria uma oportunidade. E Petrobras ali abaixo dos 28 seria oportunidade. Então, estou monitorando isso daí. Hoje eu acho que Banco do Brasil abaixo dos 21 é uma baita de uma oportunidade se de fato cair. A gente antecipou essa compra de 14.200 ações porque a gente tem call vendida. E eu queria garantir que, se eu fosse exercido, tivesse algum lucro em cima dessa call. Então, como o strike está lá em 24,03, isso sem desconsiderar aí os 0,36 centavos, porque aqui também a gente vai receber dia 12 0,36 em cima dessas 14.200, eu precisava ter essa garantia, porque eu não quero me desfazer das ações do Banco do Brasil, eu quero ter 100 mil ações do Banco do Brasil. E, mas sua carteira vai ficar super, ultra, mega concentrada. Beleza, se ficar, o que a gente vai fazer? Não vai mais comprar a ação do Banco do Brasil, a não ser que seja uma baita de uma oportunidade daquelas assim maravilhosas. Mas, senão, a gente vai ter que estudar outro tipo de ação. Enquanto isso, a gente vai fazendo caixa, vai remunerando o CDI, como a gente está fazendo até agora, galerinha. Então, não tem muito mistério. E aí, o seguinte, vamos para a parte agora dos dividendos. Os dividendos, a gente fez o seguinte. Fui lá no site do RI, do Banco do Brasil, e baixei essa planilha aqui, ó, dividendos sobre capital próprio, que tem um histórico todinho do pagamento de dividendos, de 2016 até 2025. E aí, o que eu fiz? Peguei aqui, ó, quanto que eles pagaram de dividendos em 2021, por exemplo, deu 2,63. E aí joguei lá na nossa planilha, aqui, ó, 2,63. Repeti para todos. 2022, 4,13, 2023, 4,56, 2024, 2,86, 2025, 0,48. Só que, nestes 3 anos aqui, a ação não estava splitada. Então, a gente tem que dividir por 2 para a gente ter o valor exato que a gente recebeu dividendos com a quantidade já splitada. E aí, o que eu fiz? 2021, 22, 23, a gente considerou ela já com o valor splitado, já tirando o imposto de renda. Considerei que tudo foi de JCP, tá? Teve alguns dividendos lá, então esses valores aqui seriam um pouco maiores por causa do imposto de renda que a gente está considerando, mas vamos colocar aqui para poder botar para baixo mesmo as ações de Banco do Brasil com a valorização e tal, para a gente ver no cálculo ali se valeu ou não a pena. Em 2024 teve o split.
Então, a gente considerou aqui 2,86, normal, então já descontamos aqui imposto de renda. Em 2025 a gente recebeu aí, vai receber, né, na verdade, dia 12 do 6,036 líquido, já livre de imposto de renda, e a gente vai considerar o valor já total das 34.600. Daqui para cima, a gente considerou somente 20.200, olha lá, entendeu? Botamos lá, multiplicamos esse valor aqui por 20.200. E aqui nessa de 2025 a gente vai somar o quê? 34.600 vezes 0,36, que dá 12.456. Beleza. Então vamos lá. Outra questão aqui, galerinha, que é esses valores aqui, ó. Por que estão maiores do que 2021? Porque assim, a gente recebeu todos esses dividendos aqui e a gente simplesmente não fez nada, jogou no caixa. E aí, no caixa, a gente tem que colocar que rendeu pelo menos 1% ao mês, certo? Então, 2025, de 2021 até maio de 2025, 42 mil, 25 se transformou em 42 mil. 2022 até maio de 2025, 40 mil se transformaram em 60 mil. 2023 até maio de 2025, os 44 se transformaram em 59. E assim sucessivamente, já com juros compostos. Então, o total do dinheiro para até maio de 2025, 239.619. Se a gente só somar só os dividendos, e pode ser o que o Alexandre fez, somei só, não coloquei nem a rentabilidade, ou os reinvestimentos, porque eu poderia ter reinvestido todos esses 176 mil aqui em novas ações. Então, com certeza, os dividendos seriam maiores, certo? Porque se você não reinveste, você não se utiliza dos juros compostos. Você tem que pegar todos os dividendos aqui e reinvestir. No nosso caso, a gente não reinvestiu. A gente pegou e botou em caixa. Então, 239 mil que a gente vai considerar. Outra coisa super importante e fundamental, galerinha, é vocês se utilizarem dessa ferramenta aqui, que é venda de call e venda de put. O que é venda de call? Venda de call simplesmente é você se utilizar dos dividendos sintéticos, você se utilizar das ações que você já tem em carteira para poder remunerá-las. E aí, como é que seria mais ou menos essa remuneração? Assim, bem básico mesmo, porque tem vídeo no canal de aulas bem longas assim para vocês poderem aprender. Mas basicamente seria o seguinte: você comprou a ação, por exemplo, a gente comprou a ação a R$19 e eu aceito vender a 32. Você lá vende uma call, faz um contrato com alguém que te comprar essa call, ele vai te pagar e nesse contrato vai dizer o seguinte, ó, se no dia tal, no dia do vencimento, as ações do Banco do Brasil estiverem acima de 32, você vai ter que me vender a 32. Se as ações estiverem a 40, você vai me vender a 32. Para isso, você ganha um prêmio. E esse valor aqui, ó, de R$121 mil, foi justamente todos os prêmios que a gente ganhou. Por baixo, galerinha, por baixo. Até porque o nosso caixa saiu de R$6 mil para 1.800.000 de 2022 para 2025. Lógico, no caixa tem os aportes, no caixa tem algumas rendas fixas que venceram, no caixa também tem a valorização, no caixa tem os dividendos sobre capital próprio, não tem só prêmios de opções, mas está englobando também prêmio de opções, que esse prêmio deu um booster, sim, na nossa jornada aí de aumento de caixa, certo? Então, assim, a gente reputa que ganhamos mais de R$6, mas para botar bem para baixo, vou colocar aqui que foram R$6 por ação que a gente ganhou desde 2022, que a gente começou a vender, até agora, maio de 2025. Então, vamos botar 6 multiplicando aí. A gente multiplicou pelos 20.200, até porque essas novas ações que a gente comprou, a gente não vendeu ainda nem call delas, porque o Banco do Brasil está caindo muito forte, então assim, não compensa vender call dessas ações por enquanto. Então a gente levou só em consideração 20.200, e aí 121 mil, tirando o 15% de imposto de renda, 103.020. Em relação à valorização, vamos levar em consideração o preço do dia 6/6. Isso aqui pode baixar bastante, certo? Ou pode subir, mas vamos levar em consideração, porque a gente tem que levar em consideração algum número, senão a gente não sai do lugar. E aí vamos colocar a valorização das minhas ações 19,07 até 21,71. Então teve uma valorização nas 34.600 ações de 2,64, que daria um valor de 91.344. Depois a gente fala aqui dessa de 29.
Então, beleza, o que a gente fez? Cenário de 21,71. A gente gastou 659 e temos um patrimônio de 1.093.000, beleza? Então, essa daqui foi a questão da nossa valorização, que foi valorização de 91.000, mais a venda das opções, mais os dividendos, já levando em consideração que isso aqui teve juros compostos do CDI de 1% ao mês, e levando em consideração o que a gente desembolsou. Então, o total do patrimônio ficou em 1.093.800. Agora vamos falar a respeito da renda fixa, galerinha. Levando em consideração 1% ao mês, 12% ao ano líquido, olha só, a gente vai levar em consideração a data que a gente desembolsou, certo? Então, assim, a gente desembolsou isso aqui lá atrás, então vamos levar a juros atuais para a gente saber qual o preço atual que a gente tem. Aqui a gente já considera os juros compostos de 2021 a maio de 2025. Então, 322.000 se transformou em 545.940.63, certo? Aqui a gente vai levar em consideração exatamente o que a gente desembolsou, porque não é a partir do desembolso. Então, 2021 tinha essas ações aqui, beleza, e não comprei mais. Agora, em 2025, comprei um pouco mais. Então, não deu tempo de valorizar isso daqui na renda fixa. Então, vamos considerar o valor que a gente desembolsou de fato. Então, um total 883.419.71. Se a gente pegar esses 600.000 aqui, ao preço de hoje, a gente teria 883.000, levando em consideração que somente esse daqui eu atualizei. Esses aqui eu não atualizei. Por quê? Porque a gente desembolsou agora em junho. Então, não faria sentido a gente... Eu nem sei se eu tinha essa grana disponível lá em 2021. Se eu tivesse comprado em 2021, aí ok, a 15,95 a gente colocaria aqui e faria atualização monetária, mas não teve. Então, o total aqui desses 658 virou 883.419, que é o valor que a gente vai levar em consideração para o nosso cálculo. Então, olha só, no cenário atual de 21,71, a gente tem 1.093.000, certo? A renda fixa daria um retorno de 883. A diferença seria de R$210.000. Ou seja, mesmo nesse cenário catastrófico, você comprando ações do Banco do Brasil lá atrás, levando em consideração que você ou colocou no caixa para render pelo menos 1% ao mês, ou você reinvestiu e comprou mais ações. Porque aí, se você compra mais ações, você também teria um valor maior, porque a forma de você fazer juros compostos com ações é pegar os dividendos e reinvestir nas ações. Aí é lógico, você não precisa reinvestir direto, mas você pode ir acumulando numa renda fixa. Quando vier momentos de crise, aí sim você vai e reinveste nas ações. Aí a diferença ficou aí em 210.000. Se Banco do Brasil tivesse num cenário de R$29, o valor seria muito maior, seria 480. É lógico que aqui poderia subir um pouco mais, mas pelo menos 400.000 de diferença seria. Vai que no final do ano isso aqui já sobe para 29, hipoteticamente, né? Vai no final do ano já sobe para 29. A diferença ia aumentar de forma brutal. A renda fixa não ia conseguir acompanhar para poder fazer uma diferença tão massiva aqui. Talvez, se voltasse para os 29 até o final do ano, levando em consideração aí a rentabilidade do dinheiro, de repente a diferença seria de R$400.000. E o lance é o seguinte, galerinha. Aqui, vocês têm que tomar cuidado somente com isso. Aprender a dar um booster na sua carteira. Mas mesmo que você não fizesse essa venda de call aqui, que eu vou até tirar ela daqui, para a gente ter uma ideia se vai valer a pena ou não ter Banco do Brasil em vez de renda fixa. Mesmo assim, ainda vale a pena. Olha só nesse gráfico aqui no site do Investidor 10. A gente colocou aqui 2 anos, comparação BBAS com os índices. Pode ser o caso do nosso inscrito aí. Em 2 anos, Banco do Brasil, aqui no pico, no topo histórico ali, rendeu bem mais do que o CDI. Só que agora, Banco do Brasil rendeu metade do CDI. A importância de você comprar ações a preços
interessantes é o que vale a pena, porque se você aumentar a janela, olha só o CDI, o Banco do Brasil rendeu 73%, Ibovespa 39% e o CDI 56%. Então, de fato, aqueles cálculos nossos demonstram sim que tem sim uma diferença você comprar a bons preços o ativo, certo? Se você fizer o booster que a gente fez, que é isso daqui, ó, aí a diferença é muito maior. Então, o resumo é o seguinte, galerinha. Sim, Banco do Brasil, dependendo dos preços que você adquira, vale muito mais a pena comprar do que simplesmente se expor à renda fixa. Só que você precisa não ser emocionado para não inventar em comprar em topo. Olha só, Banco do Brasil subiu, esquece comprar, esquece, galera, esquece. Ah, mas os analistas estão falando que é bom comprar, esquece. Aqui, ó, quando estava em 29, batendo topo histórico, a galera estava falando que estava excelente, a empresa era ótima, vamos comprar, vamos comprar. Eu lembro disso, em maio, nossa, era... Até maio ali, Banco do Brasil estava como a queridinha de todo mundo. Agora que está em 21 e tanto, ninguém quer mais porque não vale mais a pena, porque é porcaria. É nesses momentos que você tem que estudar, avaliar as questões de compra. E vamos lá para o gráfico agora para vocês verem uma coisa. Eu sempre falo isso para vocês em quase todos os vídeos que a gente faz do Ibov e faz aquele giro de mercado. É o seguinte, estocástico acima de 90, já por um determinado período de tempo, depois de uma subida muito forte, ficando longe das médias móveis de 200, de 21, de 9 no gráfico diário, tem que estudar a realização do ativo, nem que seja metade, ou vender opções de call, OTM. Se está chegando a 29 aqui, vende lá 32, 33, se você comprou aqui embaixo, certo? Se você comprou em 25, pô, se você estivesse entregando a R$32, não estava bom? Estava ótimo. Mesmo que ele suba para 40, você não perdeu nada. Inclusive você ganhou e fez aquilo lá que eu te mostrei, dos dividendos sintéticos. Agora, se a pessoa quer vender aqui com um estocástico lá embaixo, longe das médias móveis de 200, 21 e 9, está vacilando. Aqui é o momento de estudar compras. Da mesma forma que está lá em cima, ó, estocástico em cima aqui, ó. Não precisava nem ser aqui, você não adivinha topo. Mas subiu muito forte aqui, ó. Voltou. Aí você ainda vê o estocástico aqui, ó, lá em cima, nos 90. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma olhada, olha só aqui, ó. Olha só, 93, ó, 93. Caramba, 97. Não, vou realizar uma parte, ou senão vou vender call. É isso que a gente mostra aqui no nosso canal. Vendeu call aqui. Tá, subiu. Lógico, você vai vender aqui, ó, nos 26. Vende pelo menos uma call OTM nos 32. Recebe um prêmio menor, mas beleza. Você viu que ela subiu, desceu, mas não atingiu o preço-alvo, que é justamente essa call que a gente tem vendido aqui, ó. A gente vendeu essa call de 32,17, mas lá para novembro a gente ganhou R$1. Hoje ela vale 10 centavos. Se a gente quisesse zerar isso daí, a gente pagaria 10 centavos e lucraria 90 centavos por opção vendida. Então, quando você observar que o gráfico já subiu e está acima dos 90, 93, 95, só está subindo, pô, será que não vale a pena vender uma call? Aí você estuda a venda de call. Longe de todas as médias, ok, venda de call. Mesmo que você não adivinhe essa última alta aqui, porque essa correção refugou, o estocástico deu uma leve caída no estocástico, você poderia avaliar sim vendas de call aqui. Ou se não, vende um quarto da carteira de Banco do Brasil, bota dinheiro no bolso, bota dinheiro na renda fixa e espera bons momentos. Agora o contrário também é verdadeiro. Olha só, vamos ver aqui no passado o que aconteceu. Se tinha aqui alguma oportunidade para a gente adquirir as ações do Banco do Brasil. 20, 19, deixa eu ver aqui. Ó, 16, aqui a gente nem comprou porque não tinha estocástico abaixo. Estava quase 13, se quiser arriscar, beleza. Aqui, ó, aqui estava 12, 13. Nesses pontos aqui, eu não, até nem fiz nada. Mesmo que eu vi o estocástico aqui, nem fiz nada. Deixa eu ver aqui. Nesse ponto aqui, ó, 13, não fiz nada nesse daqui. Na minha forma de ver o mercado, eu não faria nada. Mas agora aqui,
muito abaixo da média móvel de 200, da 9, de 21, tudo muito abaixo, e o estocástico aqui 0,09. Bom, aqui faz sentido. A gente comprou bem nesse dia aqui, ó, deixa eu ver se era nesse dia, 23, acho que por aqui, ó, a gente comprou. E aí o estocástico já estava ali, ó, no 1, entendeu? Estava no 1 e pouco. Falei, aqui é um bom ponto. Compramos, caiu mais, beleza. Compramos um pouquinho mais no dia 6. Compramos um pouquinho mais, beleza. E agora, o que a gente vai fazer? Temos todas essas puts vendidas aqui e vamos esperar. Vamos tentar rolar essa 22,06 aqui, dá para rolar. Se você olhar aqui, ó, strike 22,06, qual que seria essa? Essa daqui, ó, 0,60. Dá para rolar para essa daqui, ó, de 20,83 lá para agosto, 0,75. A gente ia rolar e ia ganhar ainda 15 centavos. Entendeu? Então dá para fazer essas rolagens aqui se a gente não quiser ser exercido nessas 500. E essa de 21,58, 21,58, acho que é essa daqui, ó. 21,58, essa daqui, ó. Tá pagando 0,70. Se a gente quiser rolar para uma de 20,83, ainda dá, ganhando 5 centavos, certo? Se quiser empatar para uma de 20,68, dá para fazer também no 0 a 0, entendeu? Então ainda temos rolagens aí. E outra, o nosso caixa ainda tem, tirando todo esse notional aqui que a gente tem de opções vendidas, a gente ainda tem uns 300 e poucos mil. Para se numa eventualidade voltar lá para os 18 e a gente ter sido exercido em todas essas, a gente ainda consegue dar um tiro ainda forte. Lógico que a nossa carteira vai ficar totalmente concentrada em Banco do Brasil, mas são ossos do ofício, galerinha. A gente tem que pegar nas oportunidades. Para mim isso daqui é uma baita de uma oportunidade. Eu acho que todo mundo deveria estudar para saber se isso aqui no futuro vai ou não dar aquela melhorada e fazer a alegria da galera. Porque quando estava lá atrás, quando estava comprando em 28, antes do split, né, que seria mais ou menos 14 e pouco, ninguém falava de Banco do Brasil. Não, estatal, eu que não gosto, não vou investir, tudo. E hoje em dia virou aquela queridinha dos acionistas. Lógico, se essa queda aqui se prolongar, vai afugentar muita gente. Mas quanto mais cair, mais eu acho que diminui o risco dos acionistas. Comprar aqui é muito arriscado. Comprar aqui é muito menos arriscado, galerinha. Vocês precisam entender isso. Beleza? É isso aí. Se o vídeo foi relevante, dá aquele joinha. Se inscreva no canal, amigo. Bora pra cima. Valeu!